Vamos iniciar então um estudo público aqui do idioma chinês. O chinês é o idioma falado na República Popular da China, que no Wikipedia você pode ver essa definição aqui. Uma das características dele é que utiliza os ideogramas para sua escrita. Então, para iniciarmos o estudo desse idioma, nós precisamos ter uma forma de conseguir escrever esses ideogramas sem a necessidade de saber a pronúncia. Há como inserir esses ideogramas nos computadores utilizando o pinyin, que tem como base a pronúncia dos ideogramas. Entretanto, essa forma exige que você saiba a pronúncia do mesmo, o que para um iniciante no idioma é impossível. Então, se tivéssemos uma forma de entrar com esses caracteres sem saber a pronúncia, isso facilitaria bastante o nosso estudo. Há vários métodos de entrada nos sistemas computacionais atuais. Um deles é o Zhanjie. Esse Zhanjie ele é exatamente um método de entrada de caracteres chineses. Ele é uma homenagem, seu nome é uma homenagem a esse lendário escriba chinês, e foi inventado em 1976 por Zhu Bongfu, e ele é um método de entrada que apenas visualmente você consegue inserir esses caracteres. Uma boa página que eu recomendo para aprender esse método de entrada é a seguinte. É o seguinte link. Zhanjie Input. Aqui você pode vir Method Overview. Vamos revisar esse método de entrada. Princípio básico. Passo de aprendizagem 1. Vamos ler primeiramente o sumário. 111 formas são definidas como necessárias para reproduzir todos os padrões que formam os caracteres. Eles são divididos em 24 grupos, representados por um caractere chinês, o lead sign, o sinal principal. Em inglês, lead sign, ou main sign, em português, sinal principal. E esse caractere principal ele é linkado a uma das 24 letras do teclado inglês, sem ter C cedilha. E essa associação é realizada de uma forma significativa para facilitar a lembrar disso. Para recuperar um caractere, ou entrar com um caractere, digite 1 a 5 das 24 letras, batendo com as formas do caractere desejado, respeitando as regras do método. Então, recapitulando, são 111 formas necessárias para reproduzir, mas há 24 grupos
ou 24 formas principais para divisão. Vamos detalhar agora esse princípio básico. Passo 1. Aprenda o princípio básico, ou os princípios básicos. O método Tsandi de codificação de caracteres é baseado na natureza gráfica do mesmo. Então, a entrada dos caracteres é feita de acordo com a forma e a estrutura, e não com sua representação fonética. Assim, o método Tsandi tem 2 ingredientes. Um conjunto de formas pré-definidas, são chamadas de sinais, que reproduzem todos os padrões de formação dos caracteres chineses. O total dos sinais de formas do método Tsandi são 111. Elas são divididas em 24 grupos representados por um caractere principal. Também são chamados de 24 sinais principais. Eles vão corresponder a uma letra do alfabeto romano e, portanto, podem ser entrados da forma usual no teclado ocidental. Cada um desses 24 grupos contém um conjunto adicional de sinais de formas, que são chamados de sinais secundários, já que suas formas derivam de alguma forma da forma principal do sinal principal desse grupo. Então, o segundo ingrediente há um conjunto de regras de seleção de sinais que vai determinar os sinais de forma que devem ser escolhidos para construir o código de um caractere, com um máximo de 5 letras para esse código. E regras também para quais devem ser ignorados para a formação do código. Quais formas devem ser ignoradas. Então, utilizando esses 2 ingredientes, vamos utilizá-los de uma forma simples de utilizá-los. Então, bata as formas, os sinais de formas com as formas que formam esse caractere. Siga as regras de seleção para escolher os sinais que correspondem às letras do código do caractere que devem ser digitados para recuperá-lo. Digite as letras do código correspondente aos sinais escolhidos e o caractere vai aparecer na tela. Ilustração 1. Suponha que você precise digitar o seguinte caractere. Esse caractere aqui. Wait, estômago. Então, no sistema Tsandi, essa forma aqui, essa forma de campo de arroz, digamos, que está no topo desse caractere, é representado pela letra W. E a forma de lua ou mês é representado pela letra B. Nesse caractere, as duas formas do Tsandi que devem ser digitados serão essas. Em caracteres mais complexos, como será visto posteriormente, muitas formas são puladas ou omitidas.
para exatamente caber nesses 5 caracteres que deverão ser digitados. Então, esse é um exemplo, né? Eu já estou aqui com o Xandi configurado no meu Windows. Então, como um exemplo, vamos digitar esse caractere aí. W, B, espaço. Então, caractere simples, pode ser quebrado em 2 componentes, vão ser entradas com 2 letras. Então, ilustração 2. A letra A representa a forma do Sol, como encontrado aqui nesse caractere, à esquerda dele. A letra B representa a forma Lua, como encontrado aqui na direita. A letra J representa o caractere, a cruz, digamos, o 10, que é encontrado na parte de baixo desse caractere. Então, para saber mais detalhes, você pode baixar o livro, esse livro gratuito, fornecido no site, e ler o capítulo Introdução, que ele entrará em mais detalhes nesse sentido. E também explicará como digitar caracteres simplificados, que são utilizados na China continental e Singapura, seguindo esses mesmos princípios e regras. E além disso, ele também ensinará a digitar caracteres tradicionais utilizados em Taiwan e Hong Kong. Então, um sumário aqui desse passo 1 é fazer o match, né, o batimento das formas dos caracteres aos sinais do Xandi, passos 2 e 4. Digitando as letras correspondentes do teclado, depois de escolher quais sinais deverão ser entrados. Essa é a mecânica do método Xandi. Vamos para o passo 2. Primeiro vamos ao sumário dele. Os sinais principais. 24 sinais, eles são importantes. São caracteres importantes como o Sol, a Lua, os 5 elementos como metal, madeira, água, fogo e terra. Então eles são bem fáceis de se lembrar. Eles vão corresponder ao código de letras do teclado, também fáceis de lembrar. Então esses 7 sinais aqui vão corresponder ao A, B, C, D, E, F e G, respectivamente. Vamos no detalhe dele. Main signs, sinais principais. Então, passo 2. Aprenda os 24 sinais principais. Como dito no passo 1, as 111 formas, que também são chamados de Xandi, sinais Xandi, que podem reproduzir todas as formas de caracteres,
são agrupados em 24 grupos, com essa bandeira de 24 sinais principais, representando cada uma das 24 letras do alfabeto. Letras A, AW, mais o Y. Nessa página, vamos apresentar agora pela primeira vez esses sinais principais. O restante dos 87 sinais secundários vão ser apresentados no passo 3. Como pode ver na tabela abaixo, os 24 sinais principais são as formas de 24 caracteres completos. Cada um ali é mostrado com o respectivo código de letra. Então você tem aqui cosmologia, o A, B, C, D, E, F, G. Writing strokes, que seria ali traços de escrita, H, I, J, K, L, M, N. Natureza humana, O, P, Q, R. Transformações, S, T, U, V, W, Y. Então, na tabela acima, os sinais principais são apresentados em ordem alfabética. Isso nos permite deduzir porque tais caracteres, suas formas, foram escolhidas como sinais principais. É porque eles são caracteres importantes na cultura chinesa. A primeira categoria, cosmologia, as 7 formas valem para significam o Yang-Yang, a polaridade Yin-Yang, e os 5 elementos e símbolos dos 5 elementos da natureza. A segunda categoria representa traços de caligrafia. A terceira, as 4 habilidades humanas. A quarta, 6 estados de transformação. Explicações adicionais dessas categorias podem ser encontradas no livro Zhanjie, gratuito, disponível nesse site. É útil lê-lo porque ele ajuda a lembrar e associar com suas posições das letras correspondentes no teclado. As 2 figuras abaixo mostram os sinais principais como são distribuídos no teclado americano. Então, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, A, S, D, F, G, H, J, K, L, Z, X, C, V, D, N, M. Então, é muito importante associar precisamente cada sinal principal com a letra correspondente. Assim como quando essa forma precisa ser incluída como parte do código de um caractere, rapidamente você vai saber qual tecla digitar. Então, no primeiro capítulo do livro, gratuito, você pode imprimir e lê-lo, que vai ajudar a relembrar a posição dos sinais principais no teclado e o mecanismo de digitação.
Para fazer a associação rapidamente, sem forçar a memorização dos sinais principais, associação dos sinais principais de letras, foram elaborados diversos exercícios muito simples em vários e vários caracteres e frases de caracteres no capítulo 1 do livro, do método Zhangye. Porém, antes de iniciar esses exercícios apresentados no capítulo 1, recomendamos que você olhe o passo 3 do processo de aprendizagem. De fato, mesmo os caracteres, o código de caracteres simples, exige o respeito a algumas regras básicas, a regra da ordem da entrada. Então, o sumário do passo 2. Os códigos do método Zhangye são 24 sinais principais representados pelas 24 letras do teclado. Aprenda os 24 sinais principais e suas posições no teclado. Leia o primeiro capítulo. Então vamos agora para o passo 3. Um sumário dele, um resumo, ordem dos sinais. Em cada parte de um caractere, que é chamado de unidade no Zhangye, sinais são considerados em uma sequência similar à ordem de escrita dos caracteres, ou seja, do topo para baixo, de cima para baixo, da esquerda para a direita, de fora para dentro. Então vamos no detalhe da ordem dos sinais. Os traços do caractere são acompanhados de acordo com uma certa sequência, do topo para baixo, de cima para baixo, da esquerda para a direita, de fora para dentro. Então podemos falar da ordem dos traços, dizer que cada traço ocupa a posição na sequência dos traços do caractere completo. Ocupam uma posição na sequência de todos os traços de um caractere. Então a situação é bem parecida nos sinais Zhangye. Quando nós olhamos para um caractere, para decompô-lo em sinais, nós temos que seguir, na maioria dos casos, a ordem dos traços, e cada sinal vai ocupar uma posição específica na sequência. Suponhamos que, por hora, você já esteja familiarizado com as formas dos sinais principais. Não esqueça de baixar e ler o capítulo 1 do método Zhangye. Nós vamos usar aqui apenas os caracteres feitos de sinais principais, de formas de sinais principais nessa página. As regras se aplicam identicamente aos sinais secundários, que nós vamos examinar na próxima página. Para determinar a posição de um sinal, devemos olhá-lo como sua própria unidade e seguir a direção, de cima para baixo, da esquerda para a direita, de fora para dentro. Então, caracteres feitos de formas, de sinais de formas alinhadas horizontalmente. Então, quando os sinais estão próximos um ao outro, alinhados horizontalmente,
A ordem é determinada pela posição considerando da esquerda para a direita. Então, esse caractere gone, apresentando duas mãos, é o único caractere feito de sinais principais alinhados horizontalmente que encontramos. É feito de dois. Esse mais, apresentado pelo J, ele é composto por dois mais, né, representado por J. Então o código dele é JJ. Essa forma a primeira forma de sinal apresentada por J. Essa aqui é a segunda e última forma do sinal. Então, JJ. Vamos digitá-lo aqui. JJ. Espaço. Esse caractere. Vamos esse dicionário de chinês para quando consultarmos podermos ver o significado. Na verdade não é esse, né? Porque pode ter vários. É o 3. Então aqui na lista, depois da listagem, eu digito 3. Gong. 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 Nian. Gong. Gong. Nian. Gong. 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 Nian. Dois. Caracteres feitos de formas de sinais verticalmente alinhadas. Quando os sinais estão um sobre o outro, como nesse caractere, nesse caractere, nesse caractere, sua ordem é determinada pela posição considerando de cima para baixo. No caractere esse componente, né, essa forma de sinal, que é representada pela letra W, é o primeiro sinal, que é localizado no topo. E esse de árvore é o segundo e último sinal, porque está embaixo. Então seu código será WD. W correspondente a esse e D correspondente a esse. Então vamos exercitá-lo aqui. W, D. É a primeira sugestão. Quando testar da primeira, aperte apenas espaço. W, D. Caracteres com sinais encobrindo outros sinais. Sinais ao redor de outros sinais. Quando os sinais estão em uma posição dentro ou fora, como nesse caractere e nesse caractere, sua ordem é determinada, em princípio, pela posição considerando de fora para dentro. Então esse sinal aqui, que é representado pela letra T,
primeiro sinal desse caractere, claro, porque ele está fora. E esse caractere, esse sinal, é representado pela letra M, é o último sinal porque está dentro, né? Então segue essa ordem fora dentro. Então esse caractere vai ter seu código T, correspondente a esse sinal, e M, correspondente a esse sinal que está dentro dele. Então vamos exercitá-lo aqui. TM é o primeiro, então apenas espaço. TM ou 1. Gan. 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 É como esse que é doce, sweet. William, não sei o que é. Um sobrenome. E a abreviatura da província Gansu. Ponto importante. Os 3 caracteres acima, dados como exemplo, são feitos por um bloco de sinais, definido como unidades posteriormente, no passo 4. Mas quando caracteres são feitos por mais de uma unidade, 2 ou 3, então a ordem dos sinais é determinada dentro de cada unidade. Por exemplo, esse caractere é claramente composto de 2 grupos, unidades de formas. O primeiro grupo, ou unidade, é esse, é composto de M, desse sinal, M, como primeiro sinal, no topo, e G, esse como segundo e último sinal, que está embaixo. Aí o segundo grupo, unidade, é esse, que é composto de W, como primeiro sinal, porque está no topo, e de G, como segundo e último sinal, que está embaixo. Então, o seu código seria MGWG. MGWG. Li. Lógica. Se você seguir os passos de 1 a 3, você agora pode, você sabe, você pode saber facilmente fazer os 2 exercícios no final do capítulo 1. Isso vai te familiarizar completamente com os sinais principais e a posição dos sinais principais e suas correspondentes letras no teclado. Os caracteres no exercício são bem simples. São feitos apenas de sinais principais. Todas as formas de sinais formando um caractere que deverão ser entrados, né? Não tem nenhum sinal para omitir. Então, para ter um caractere na tela, você necessita apenas
notar os seus diferentes sinais, digitar o código no IME, Input Method Editor, do sistema chinês. Fazendo exercício, é melhor se fazer a lista dos caracteres dados para input e digitá-los no teclado do seu computador. Que é o que eu tenho feito aqui. Você pode também apenas escrever seu código em uma coluna próxima a eles. O essencial é esconder a coluna respostas para que seu cérebro trabalhe nas respostas, exceto se você não consiga determinar o código. Benefício adicional a partir dos exercícios que são apresentados é que o leitor pode aprender novos caracteres. Então cada caractere tem sua tradução principal e sua transliteração pinyin. Os exercícios cobrem mais de 100 caracteres ou frases. Tem também os exercícios de reconstrução. Com a mesma exercício de caracteres, outra forma de aprender é olhar o código Zhangji na coluna respostas e tentar escrever o caractere a partir das formas dos sinais. Reconstrua os caracteres. Meio que é uma engenharia reversa dos códigos para os caracteres. Então é como remontar um quebra-cabeça. É bem divertido. O estudante também pode esconder a tradução inglesa e o pinyin e testar a sua memória. Faça a sua base forte. Baixe o capítulo 1. Também pode praticar os sinais principais com esse programa de tutoria. Esse programa aqui, não sei se ele funciona. Provavelmente não. O Windows atual. Então, sumário do método do passo 3. Dentro de cada unidade, a sequência no qual os sinais devem ser considerados para a entrada da sua letra correspondente é bem similar, apesar de não ser idêntico, à ordem dos traços. De cima para baixo, quando são alinhados verticalmente, e da esquerda para a direita, quando são alinhados horizontalmente. De fora para dentro, quando algum está dentro de outro. Quando caracteres são feitos de 2 ou 3 unidades, a ordem dos sinais deve ser considerada dentro de cada unidade autônoma. Faça o exercício no final do capítulo 1, sem esquecer o exercício de reconstrução. Depois que você tenha praticado bem, você pode iniciar aprendendo os sinais secundários. Então até que nós vimos esses 3 primeiros passos, né? Então vamos ao passo 4. Então são 87 sinais secundários, 87. Eles são agrupados uma quantidade variável de 1 até 7 em cada um dos sinais principais, que representa a sua própria forma, mais os dos sinais secundários nesse grupo. As formas de sinais secundários não são difíceis de lembrar, porque suas formas derivam da forma principal, ao qual eles estão associados. Vamos aos detalhes.
Aprenda os sinais secundários. Obviamente, por si próprios, os 24 sinais principais não são suficientes para apresentar todos os padrões dos caracteres chineses. Por isso, há 87 sinais secundários que são necessários adicionalmente aos 24 sinais principais. Cada sinal principal, exceto esse R, Col, são atribuídos uma pequena quantidade dos 87 sinais secundários para formar um grupo. Então, cada um das 24 letras do teclado representa o sinal principal correspondente e os sinais secundários do grupo. É muito fácil lembrar os sinais secundários porque suas formas derivam dos sinais principais. O líder do grupo. Apenas observe cada grupo na tabela abaixo. Mas os sinais secundários têm formas muito parecidas ou relacionadas ao sinal principal. Apenas alguns sinais têm formas morfológicas, conexões morfológicas menos óbvias. Esses você tem que prestar bastante atenção e lembrá-los. Então, aqui são todos os sinais secundários, os sinais principais e os secundários. Então tá aqui o A, deitou o Sol, a Lua, uma Lua sem essas curvas, uma Lua meio deitada, aparece um pouco a Lua, a parte fechada aqui da Lua, aqui é fechada. Esse aqui, ouro, o chapéu. Esse aqui, esse. Madeira, árvore. Esse aqui, água. Também se encaixa, fogo. Terra, bambu, não tem muito parecido. 10 aqui parece L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y. Caso queira aprender o método de Sandia, deve imprimir essa tabela. Exemplo, peixe. Esse aqui de cima é um sinal secundário. Grupo N. Aqui. Esse aqui é o sinal principal, o grupo W. Esse de baixo é o sinal secundário, grupo F. Então, para entrar esse vai ser NWF. NWF. Espaço.
Esse é um caractere tradicional. O simplificado provavelmente seria NWM. NWM. Ü. 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 A tabela abaixo mostra um teclado imaginário em que cada tecla contém a letra código do sinal principal do grupo e todos os sinais secundários daquele grupo. Também mostra três teclas deverão ser digitadas para ter o caractere Li. Seria D, N, D, N, e D, D, N, D, D, N, D, D, N, D. Li. 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 A tabela acima mostra as teclas representando as formas do caractere Li. As três diferenças entre os sinais principais e secundários. Todos os sinais principais são as formas de um caractere próprio, enquanto apenas 15 dos sinais secundários representam um caractere. Os outros representam traços ou grupos de traços. Em teclados de computadores chineses, de computador, apenas os sinais principais aparecem nas teclas próximas a cada letra do alfabeto. Não tem espaço para sinais secundários, como mostrado nesse teclado imaginário assim. Entretanto, cada tecla representa ambos os sinais principais, formas dos sinais principais e a forma dos sinais secundários. Para entrar um sinal principal, você precisa apenas digitar a letra correspondente, enquanto os sinais secundários, que representam um caractere, devem eles mesmos serem divididos em sinais. Exemplo, esse aqui, que é um sinal secundário, aqui, que vai ser digitado JJ, enquanto esse caractere aqui do sinal principal digitaria apenas J. Shi. Enquanto esse JJ. JJ3. Gong.
Esse que é um sinal secundário. No grupo F. NC. Ou seja, o N, isso, né? N, o C, aqui. NC. NC espaço. NC espaço. NC. Xiao. 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 Esse que é um sinal secundário, né? Aqui deve ser digitado MLM. M M L esse M outro MLM. MLM. Passo. Gong, 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 gong. Esse HO, ele é um sinal secundário. Ele é um sinal secundário? Acho que não. Mas H O H O pá pá esse OH. Esse é aqui. E que o outro seja. Aqui talvez. Bem, não sei. OH. H-O. O-H. O.
Ah, sim. Acho que esse aqui, esquerda, direita. Esse, sim, em cima e embaixo, né? Então, O por cima, H por baixo. Ó, H. U, U, Ru. U, U, Ru. Ru, 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 Ru. Esse aqui, que é um secundário. Aqui. BM. B, B, M. BM. 3. Way, way, Way. way, 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 Way. way, 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 way. Engraçado. Ele não é o mesmo do R, né? É um caractere diferente. Engraçado. BM, BM. Porque tem o R. Call. Call, 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 Call. call. BM. Way, Way. way, 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 way. Enfim, interessante. Para baixar a lista completa, imagem pequena, clique aqui. Aqui. Não há necessidade de aprender essas 111 formas by heart, decorar. Mas o estudante tem que dar uma boa olhada nele, tentar perceber como cada sinal secundário é derivado do sinal principal. Bem, eu sugiro aprender decorando mesmo, decorando usando o Anki para revisar. Foi assim que eu aprendi. A explicação é dada no livro Tsanji para cada sinal secundário. Mas o estudante pode fazer sua própria explicação. Uma coisa importante é notar rapidamente dentro do caractere, associar rapidamente com o sinal principal. Posso praticar um exercício relevante do livro Tsanji, que tem muitos. Então, para baixar os dois exercícios, clique aqui e do programa tutorial. Os sinais secundários vão aparecer, vão surgir
aos olhos por si próprios. Leia como baixar e usar o tutor. Exemplo de exercício em formas de sinais secundários. Adivinhe os sinais principais correspondentes a B, em que P, F, C, F, O, O. Enfim, tá aqui o exercício. Exemplo, a sequência para olhar nos sinais principais e secundários dos caracteres. J, primeiro, segundo, W, terceiro, J, quarto, a primeira, né, do segundo, N, A, H, L. O código não vai incluir os sinais em preto. As regras para permitir pular sinais serão estudadas depois de como descobrimos como delimitar os sinais. Código aqui: JJ, N, A, U, JJ, N, A, U. Sumário do passo 4. É capaz de reproduzir a totalidade dos padrões e dos caracteres chineses. O sistema Tsandi coloca 87 mais formas entre os 24 sinais principais. Os sinais secundários são tão importantes de saber como os sinais principais. Ação. Por hora, apenas se familiarize com os sinais secundários e lembre que sinais principais eles estão associados. Faça os 2 exercícios recomendados acima. Nós vamos aprender a notá-los dentro de caracteres assim que revisarmos como delimitá-los, separá-los de outros sinais contíguos. Enfim, já estão aí os 4 primeiros passos. Vamos parar por aqui.